tá aqui. O Gum, cara, que assim, na verdade, o Gum tem uma importância na história do Fluminense muito grande. Ele mudou o mascote do Fluminense. Do Cartola a gente passou pro Guerreiro. Né? Na verdade, foi ele. Exatamente. Não é isso, Ivo? Foi isso. Time de 2009, cara. E diga-se de passagem, pra mim é melhor, né? O Guerreiro do que o Cartola. Com certeza. Representa muito mais o time o espírito, do Fluminense. né? O espírito do Fluminense. O espírito nosso. E aquele time de 2009, Gon, eu sempre falo aqui, aquele time de 2009 que arrancou pro título de 2010. Ali começou a arrancada. Cara, sabe o que é legal? Assim, parece impressionante algumas coisas como acontecem, né? Nada por acaso. Cara, a gente, depois daquela arrancada de 2009 em que muitos não acreditavam, né? Aquele percentual, 1% de chance de ficar na pé. Só os tricolores, os jogadores. Né? Os jogadores, claro. Eu fiquei com a cabeça aberta. Eu falei, pô, esse ano a gente não caiu, ano que vem a gente vai ser campeão no Brasileiro. Cara, eu botei isso na minha cabeça e não deu outra. Muitas coisas aconteceram. Confesso que o cenário é muito difícil, nós temos essa consciência, nós torcedores tricolores, os rivais têm essa consciência, tanto que todos eles rivais já tínhamos concretizado que nós íamos cair, só que teve alguns processos nessa arrancada, e um deles sim, o Cuca muito inteligente, tirou alguns atletas que vocês lembram muito bem, experientes, sim. Não que eram má pessoas, mas porque já não tinham mais fé, já não acreditavam que ia conseguir realmente reverter. Desse cenário, o Cuca fez o quê? Colocou alguns jovens que tinha a esperança de ter a oportunidade, a meia, toda aquela situação, e jogava realmente como primeiro e último jogo, a oportunidade. E teve uma espinha dorsal, o Fred voltando de lesão, Diguinho voltando a jogar bem, o Mariano voltando a jogar bem, encaixou. Eu ali como 23 anos, o mais experiente da zaga, apenas com 23 anos, aí Digão e Dalton de 19, 20 anos. Enfim, encaixou, a equipe foi forjada aquele caos, foi forjada aquela pressão, aquele momento difícil. Por isso que foi uma arrancada para o título e toda aquela sequência, porque você almeia um caos que você tinha jogadores desacreditados, você não tinha uma equipe realmente de peso, pelo contrário, ali não estava pressando ninguém. Pelo momento. E o que talvez tinha um pouco de credibilidade ou que tinha qualidade, um Fred estava machucado. O clube tá todo desmontado, quebrado. E aí você consegue, ao meio essa situação, uma equipe que vem sendo forjada, uma torcida que abraça a equipe, que vem junto, conexão, união, torcida e time, e a coisa acontecendo, Sul-Americana passando. Não. E acaba 2009, quando ninguém acreditava, o impossível se tornou possível. Sim, ali foi formada uma base muito forte, que veio perpetuar por alguns anos. E aí depois com algumas contratações, né, veio o Muricy, veio Deco, veio aquilo, aí, mas a base estava formada. E aí um time muito forte que teve o bicampeonato brasileiro 10 e 12. Te fazer uma pergunta, rapidinho sobre isso. Eu sempre teve na minha memória muito fresca aquele jogo contra o Cruzeiro, que a gente virou o jogo lá. O 3-2. Que aquele jogo muito difícil, né? Jogar no Mineirão. Tem uma história muito legal, né? Se perde, estava rebaixado. Isso é só a primeira parte de 2009, tá, galera? Fica aí que a gente vai chegar lá. A gente vai resenhar muito sobre isso ainda, mas 2009. Você acha que ali foi a virada? Falou, porra, agora a gente tá com essa convicção mesmo, a gente vai sair dessa situação, porque até ali todo mundo ainda dava o Fluminense como rebaixado ainda. Então, principalmente antes desse jogo. Tinha começado uma recuperação. Um empate contra o Atlético Mineiro, não foi aqui no Maracanã? Aquele 1-1? O Atlético Mineiro ganhamos eles. Ganhamos 2-1, foi de virada. 2-1 e depois foi de o Cruzeiro. Do Conca, isso, né? Acho que a gente começou com alguns empates ali, começou a acontecer, ganhamos em casa o Atlético Mineiro, brigando por G4, vamos sair com o Cruzeiro. Do cacete. Cruzeiro também brigando por G4, e aonde antes do jogo, o Botafogo me ganha do Internacional lá em Porto Alegre, também o Internacional bem no campeonato, e o Botafogo brigando para não cair junto com a gente. Isso. E quando ele ganha, ele abre uma pontuação ainda maior, que eu acho que era, naquele momento, não sei se era o primeiro clube que estava à nossa frente, que era a nossa... Nós tínhamos que alcançar o Botafogo, para ter esperança de salvar. E o Botafogo, eu não lembro se tinha 2 ou 3 pontos a mais, ou abriu 5 ou 6 pontos, ou 7. O Botafogo tava dando uma arrancada também naquela hora. Isso, e eles ganharam do Internacional. Então era um jogo que nós sabíamos que o Botafogo ia perder. E se a gente empata com o Cruzeiro, de repente arruma ponto lá, ia ser para nós muito bom. Mas chega no estádio, placar 1-0 Botafogo, se não me engano, ou 2-1, ganha lá no Beira-Rio, né? Fala, meu Deus do céu. Era um resultado que a gente tinha certeza que o Botafogo ia perder. E tudo bem, se prepara pro jogo, tudo certo, entra no jogo. Dá tudo errado. Tudo errado, o Cruzeiro parecia que estava voando, estava voando, e nós parecia que estava tudo ao contrário. 2-0 Cruzeiro, pênalti perdido do Paulista, mas umas 3, 4 oportunidades, era para ter uns 6, 7 primeiro tempo. Sim. E barato.
E aí nós vai pro vestiário. Como? Todo mundo, meu Deus. Imagino. Acaba esse primeiro tempo logo. E todo mundo esperando que o Cuca ia chegar e ia acabar com todo mundo no vestiário. Brabo, nervoso, né? Já imaginava, né, que ia acontecer isso. Só que foi ao contrário. Chega no vestiário, todo mundo cabeça baixa, assim, já aquela situação, né? Tipo assim, o que nós estamos fazendo em campo? Tá tudo errado. E o Cuca, gente, calma. Olha olhando pra ele assim, calma. Eu tava esperando ele falar alto, bravo, ele falou baixo, calma, calma. Esquece o primeiro tempo. Deu tudo errado. Vou fazer 2 alterações. Nós vamos mudar o jogo. Ele explicou. Vou colocar 3 zagueiros. Vai entrar o Digão para dar sustentação na defesa. Ele explicou porque estava tudo errado dos ajustes. Leitura de jogo. O Digão vai fechar aqui, dar o tom, tal. Vou colocar o Tartar no meio de campo. O Tartar vai começar a pegar a bola, vai começar a arrastar, vai quebrar a linha deles e nós vamos virar esse jogo. Dessa forma, com essa tranquilidade. O pessoal olhou um pro outro assim e falou, cara... Sentiu firmeza. Até porque, como você imagina, todo mundo, depois de um primeiro tempo desastroso assim no time, você chegar lá e tomar ainda mais pancada pro time já tá meio que derrotado. Ele ia acabar de enterrar, né? Acabar de enterrar, né? Sim, mas a nossa cabeça estava tão assim que a gente imaginava que ele ia dar uma chacoalhada, esperando, né? Enfim, porque não é o que nós queríamos que acontecesse, mas é o que aconteceu. Tava tudo errado. O Cruzeiro tava passeando em campo e nós não tava encaixando. E nisso ele passou uma tranquilidade, uma confiança, explicou por que estava errado, explicou porque nosso time não estava encaixando, tá dando muita liberdade para eles, a nossa tática, a formação não estava encaixando com o Cruzeiro, e explicou por que o Digão ia entrar e o Tartar. E o que eles iam fazer em campo. Se eu não me engano, o Digão ia para marcar o Guerron, tava fazendo uma fumaça, o Digão jovem, rápido, era para pegar o Guerron, era para isso. Agora que me veio na memória, e o Tartar era para pegar a bola no meio, no espaço, e era para arrastar. Ele ia driblar um e ia abrir o espaço. E a gente volta pro segundo tempo, o jogo começa, já não tava querendo, o Cruzeiro não tava mais passeando em campo, a gente encaixou, o Digão pegando o Guerron e Tartar começou a arrastar e vai pra lá e tal. Aí Deus me abençoou, oportunidade de fazer o primeiro gol. 2-1. Aí aquele estádio tava toda aquela festa, já começou, daqui a pouco, Fred 2-2. E aí mudou o jogo, ficou lá e cá, o Cruzeiro tentando ganhar o jogo, a gente também saiu no contra-ataque, o jogo igualou. E não lembro qual foi, foi mais pro final do jogo. Final do jogo. Mas eu não lembro se foi 37, 42, não lembro. Sei que quando teve aquela arrancada do Maicon Bolt, toca pra trás e o Fred entra, faz o 3-2 ali. Justamente, é um jogo assim que... emblemático. Começou a mudar, mas esse de fato foi algo que todo mundo falou assim, não, nós vamos escapar. É um negócio assim que, cara, é um jogo que era pra ter sido 6, 7 primeiro tempo. E a gente virar pra 3-2, é assim, é coisa só do futebol. Só o futebol. Olá, galera. Quem fala aqui é o Cícero Melo, repórter da ESPN e dos canais Disney. Tô passando aqui para fazer um convite. Assistam aí o podcast Resenha. Eu participei, adorei o papo, adorei a conversa e você vai curtir aí 2, 3 vezes por semana o Resenha. Tamo juntos, galera. Grande abraço.